Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. Nossa missão é acelerar a hiperbitcoinização, ou seja, a adoção global do Bitcoin. E, claro, existem preocupações sobre o Bitcoin se envolver com o governo. Esse tem sido um ponto de discussão, especialmente na Alemanha, dentro da comunidade Bitcoin. Mas eu acredito que engajar é importante, porque, enquanto a gente pode debater se devemos ou não nos envolver, altcoins como Ethereum e outras já estão se engajando ativamente. Se não falarmos com governos e políticos, vamos ficar em desvantagem. A conexão crescente entre o Bitcoin e a energia pode em breve fazer o preço do Bitcoin disparar para novos patamares. À medida que mais países começam a utilizar seus recursos energéticos para a mineração de Bitcoin, eles não apenas abrem novas oportunidades econômicas, mas também aceleram a adoção do Bitcoin, transformando seus sistemas financeiros. Esse cenário levou a discussões interessantes, como a análise recente do defensor do Bitcoin, Samson Mow, que destacou o potencial de um aumento significativo no valor do Bitcoin nos próximos tempos. Mow falou sobre a crescente aceitação do Bitcoin, explicando como seu uso em países ricos em energia pode impulsionar a demanda e aumentar os preços. Ele incentivou os governos a acumular Bitcoin e a considerar a adoção do BTC em seus tesouros nacionais, se posicionando para se beneficiar da valorização futura. Segundo Mow, à medida que as moedas de reserva tradicionais, como o dólar americano, enfrentam declínio devido à impressão excessiva, o Bitcoin está pronto para se tornar um novo ativo de reserva global. Ele destacou que a natureza descentralizada e o suprimento limitado do Bitcoin fazem dele uma reserva de valor única, especialmente em tempos de incerteza econômica. Enquanto governos lutam com políticas ineficazes e projetos fracassados de moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, várias economias emergentes estão adotando a mineração de Bitcoin como um caminho para o crescimento econômico, o que só aumenta o potencial da criptomoeda no mercado global. Lucra comigo e assista aos melhores momentos da entrevista para saber mais sobre as ideias de Samson Mow. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de mais atualizações e conteúdo sobre o mundo cripto. Obrigado por estar com a gente novamente e aproveite o vídeo. Abre aspas. Agora, sobre 1971 foi quando saímos, temporariamente, do padrão ouro. Só que esse temporário não foi tão temporário assim. Isso levou à eliminação de uma característica fundamental do dinheiro, a escassez. Sem o lastro do dinheiro no ouro, que é relativamente escasso, os bancos centrais começaram a imprimir dinheiro sem controle, levando à inflação e à degradação das economias ao redor do mundo. Esse ciclo de degradação das moedas tem acontecido repetidamente ao longo da história. A gente vê isso com as moedas de reserva. Elas duram em torno de 100 anos, e geralmente entram em declínio por causa da tentação de imprimir dinheiro de forma descontrolada. Agora estamos no fim da vida útil do dólar americano, que, de certa forma, é a moeda de reserva a qual todas as outras moedas fiat estão atreladas. O que estamos vendo é o surgimento do Bitcoin como uma nova moeda de reserva global. Isso não aconteceu da noite pro dia. O dólar está em declínio nos últimos 100 anos, tendo perdido quase todo o seu poder de compra nesse período. E quando as moedas fiduciárias perdem valor ou se tornam inúteis, o colapso é rápido. É por isso que muita gente não percebe o quão rapidamente o Bitcoin pode saltar para $1 milhão ou mais, simplesmente porque as moedas fiat vão colapsar. E aí, qual é a resposta para a pergunta o que é dinheiro? Na minha visão, dinheiro é uma extração do tempo e da energia humana. Muita gente gosta de dizer que o Bitcoin é como uma bateria, mas não no sentido de armazenar energia elétrica. O que ele realmente armazena é o tempo e a energia humana. Usamos dinheiro para avançar na vida. Você trabalha e armazena seu tempo e sua energia nesse dinheiro, para depois usá-lo ou passá-lo para seus filhos, ou para beneficiar as futuras gerações. Nesse sentido, o Bitcoin é dinheiro, e com isso, o dinheiro agora é energia e informação, porque o Bitcoin é produzido e mantido com energia. O Bitcoin tem uma dimensão de energia, mas, ao mesmo tempo, ele é também informação. E ele é extremamente fácil de armazenar. Se você consegue memorizar 12 palavras, você pode armazenar Bitcoin. Essa transformação é profunda, e acho que muitos governos ainda não entenderam completamente o que isso significa. Se o dinheiro agora é informação, descentralizado e imutável, como é o caso do Bitcoin, então não há como controlar o sistema monetário. E qualquer tentativa de controle geralmente fracassa, como os projetos de CBDCs,
moedas digitais de bancos centrais ou outras iniciativas centralizadas. Os governos fazem tentativas óbvias de controlar o dinheiro e, por consequência, de controlar o Bitcoin, mas essas tentativas frequentemente falham. Esforços como o lançamento de CBDCs fracassam até mesmo em países com alto nível de vigilância, onde eles proíbem o uso de VPNs e monitoram de perto a população. Ainda assim, ninguém quer usar as CBDCs, porque elas são inferiores. Quando as pessoas comparam essas moedas centralizadas com algo como o Bitcoin, que é livre, a escolha é óbvia. Elas preferem o Bitcoin. Assim, o dinheiro se torna, ao mesmo tempo, energia e informação, mudando completamente a dinâmica global. Isso é especialmente impactante em países pobres ou subdesenvolvidos, que na verdade possuem grandes reservas de energia. Se você é um país com petróleo, pode colocar o petróleo num barril e vendê-lo em qualquer lugar do mundo. Mas você não pode fazer isso com energia geotérmica ou hidrelétrica. Com o Bitcoin, entretanto, você pode usar essa energia para minerar Bitcoin e, basicamente, converter energia em dinheiro. Muitos países em desenvolvimento ou localizados no sul global estão começando a entender que o Bitcoin pode desbloquear um novo período de crescimento econômico, usando suas reservas de energia para mineração. Fecha aspas. Samson Mow destacou essa relação poderosa entre a energia e o Bitcoin, sugerindo que países com abundantes recursos energéticos poderiam minerar Bitcoin e converter essa energia em dinheiro de forma eficaz. Ele projetou um enorme potencial de crescimento para o Bitcoin, estimando que o valor do BTC poderia alcançar 7 milhões de dólares por moeda na próxima década, superando amplamente investimentos tradicionais como o SP500 e o ouro. Mow explicou que, para cada 93 milhões de dólares em novos fluxos de entrada, o preço do Bitcoin poderia subir 1%, graças a um potencial efeito multiplicador de 118 vezes. Os países já estão competindo para acumular Bitcoin, com China na frente, seguida pelos Estados Unidos e Alemanha. Nos Estados Unidos, os ETFs detêm mais de 960 mil Bitcoin, enquanto a Alemanha, conhecida por suas significativas reservas de ouro, poderia muito bem criar um tesouro de Bitcoin. Mow incentivou as nações a começarem a acumular Bitcoin o quanto antes, dada sua crescente valorização e aceitação global. Empresas privadas, como MicroStrategy, Marathon e Tesla, também estão acumulando BTC, o que aumenta a competição por esse ativo escasso. À medida que governos e corporações correm para minerar ou adquirir Bitcoin, a disputa por essa reserva digital está esquentando, preparando o terreno para um aumento expressivo no preço nos próximos anos. Agora, vamos voltar à entrevista e assistir a mais trechos para obter mais insights de Samson Mow. Abre aspas. O ponto fundamental aqui é entender que ter energia deve equivaler a ter Bitcoin. À medida que mais países começam a perceber essa mudança na equação da riqueza, de que se tem energia, tem dinheiro, mais deles começarão a investir em mineração de Bitcoin. Já vimos, por exemplo, o Butão revelando que possui, se não me engano, 13 mil Bitcoin, e eles têm minerado há cerca de 4 anos. Esse é apenas um dos exemplos que veio à tona, e eles mantiveram isso em segredo por bastante tempo. Acredito que outros países também já estão usando sua energia excedente para minerar Bitcoin, e isso deve mudar ainda mais o cenário econômico global. Atualmente, não há países desenvolvidos com escassez de energia, e eu realmente espero que a energia nuclear volte à Alemanha. Mas por que o Bitcoin? O Bitcoin é a melhor forma de dinheiro que temos. Ele está superando não apenas o SP500, representado pela linha azul no gráfico, mas também o ouro, linha amarela na parte inferior. Por isso, é essencial que todos os países tenham Bitcoin, já que o potencial de crescimento é enorme. Ele é, basicamente, uma aposta assimétrica. Aqui está minha projeção. Estou usando um crescimento médio de 60% ao ano para a valorização do preço do Bitcoin. Não sei se você consegue ver o gráfico claramente, mas em 10 anos, o preço do BTC poderia atingir 7 milhões de dólares por moeda. E essa é uma projeção conservadora. Acredito que provavelmente será ainda maior. Mas, se isso se confirmar, acho que você deveria ter algum Bitcoin. O gráfico mostra 2 modelos. A linha laranja representa meu modelo, com 60% de crescimento anual, e a linha azul é o modelo Bitcoin 24 de Michael Saylor. Porém, acho que o Saylor está subestimando o potencial de crescimento. Também existe uma relação clara entre o fluxo de entrada no Bitcoin e sua capitalização de mercado, ou seja, quanto dinheiro entra no Bitcoin e como isso afeta seu preço. Em 2021,
O Bank of America estimou que seriam necessários 93 milhões de dólares em fluxos de entrada para aumentar o preço do Bitcoin em 1%. Se fizermos as contas, isso resulta em um efeito multiplicador de 118 vezes. Isso significa que $1 de entrada no Bitcoin poderia aumentar a capitalização de mercado em 118 dólares. Esse potencial de crescimento é muito maior para o Bitcoin do que para o ouro ou títulos do Tesouro. Mas acho que esse número de 118 vezes pode ser um pouco alto. De forma mais conservadora, podemos estimar um multiplicador de 20 vezes, mas o ponto principal é que há um multiplicador significativo. Em termos práticos, se alguém quisesse comprar 245 mil Bitcoin, isso adicionaria 15 bilhões de dólares à capitalização de mercado, mas o efeito seria aumentar a capitalização total em 300 bilhões de dólares. O ponto aqui é que recomprar Bitcoin será cada vez mais difícil, especialmente com a competição de outros países que estão minerando ou comprando Bitcoin. E com o Bitcoin se tornando cada vez mais mainstream, essa é mais uma razão para criar um tesouro em Bitcoin o quanto antes. Veja o caso da MicroStrategy, que possui 250 mil Bitcoin. Outras grandes empresas como Marathon e Tesla também estão acumulando, além da Scientific, que começou a adotar a estratégia da MicroStrategy recentemente. Outro exemplo é a Metaplanet, no Japão, que também começou a comprar Bitcoin. Quando falamos das maiores reservas de Bitcoin, a China está atualmente na liderança com 190 mil Bitcoin, seguida pelos Estados Unidos e depois pela Alemanha. A Saxonia tinha cerca de 50 mil Bitcoin, mas essa reserva foi perdida, embora ainda haja esperança de recuperá-la. Se olharmos o panorama geral, podemos ver que os Estados Unidos são, na verdade, uma superpotência do Bitcoin, mesmo que grande parte disso não esteja nas mãos do governo. A MicroStrategy detém uma porção enorme, e os ETFs dos Estados Unidos, juntos, possuem mais de 960 mil Bitcoin. A corrida para acumular Bitcoin está acelerando rapidamente. A Alemanha, historicamente um dos países com maiores reservas de ouro, é hoje o segundo maior detentor, com cerca de 3.300 toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem 8 mil toneladas. Em um desenvolvimento relacionado, a Microsoft recentemente apresentou um documento à SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, sugerindo uma revisão sobre possíveis investimentos em Bitcoin antes da reunião anual de acionistas de 2024, que acontecerá em dezembro. A proposta, que foi iniciada pelo Centro Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas, sugeria analisar o Bitcoin como uma opção de investimento. No entanto, o conselho da Microsoft rejeitou o plano, considerando-o desnecessário, citando avaliações anteriores detalhadas. Historicamente, a Microsoft tem mantido uma certa distância do Bitcoin, com o CEO Brad Smith declarando, em 2021, que a empresa não tinha planos de investir na criptomoeda. Em contraste, a Microsoft tem feito movimentos significativos em inteligência artificial, recentemente, como o investimento de 4,3 bilhões de euros na Itália para o desenvolvimento de inteligência artificial, com o apoio da primeira-ministra Giorgia Meloni. Além disso, a empresa fez uma parceria com a BlackRock para lançar um fundo de infraestrutura de inteligência artificial de 30 bilhões de dólares. Enquanto isso, a MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, continua sua estratégia agressiva de comprar Bitcoin, adquirindo 18.300 BTC por 1,1 bilhão de dólares, elevando seu total de Bitcoin para 244.800. A empresa ainda planeja emitir 700 milhões de dólares em títulos conversíveis para adquirir ainda mais Bitcoin, mostrando um compromisso claro com a criptomoeda. Fecha aspas. As recentes discussões de São Somou sobre a crescente tendência de acumulação de Bitcoin e seu incentivo para que as instituições comprem a criptomoeda estão totalmente alinhadas com a estratégia da MicroStrategy, que contrasta fortemente com a postura mais cautelosa da Microsoft. Embora o conselho da Microsoft tenha rejeitado a proposta de investimento em Bitcoin, o simples fato de a documentação ter sido apresentada à SEC indica algum nível de reconsideração por parte da empresa, sugerindo que eles não estão descartando completamente a importância crescente do Bitcoin. Com a reunião anual de acionistas se aproximando, é provável que a postura da Microsoft sobre o Bitcoin seja ainda mais debatida. A empresa há muito tempo mantém uma postura cautelosa em relação a investimentos em criptomoedas, mas o documento apresentado reflete uma certa abertura à ideia, especialmente à luz dos comentários de Mo sobre a competição para garantir Bitcoin como um ativo estratégico. O que você acha que as previsões e os insights de São Mo significam para o futuro da economia global e para a adoção do Bitcoin? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!